O capítulo 2 do Evangelho de João nos conta sobre o primeiro milagre que Jesus operou. E o primeiro milagre que Jesus operou foi a transformação da água em vinho em um casamento que aconteceu na cidade chamada Caná da Galileia. Vamos ler aqui o texto, versículo 1. E ao terceiro dia fizeram-se umas bodas em Caná da Galileia e estava ali a mãe de Jesus. Aí você começa a ler esse capítulo 2 e se pergunta: e ao terceiro dia, a partir de qual dia? Vamos lembrar que João, no capítulo 1, na parte final, ele conta que Jesus chamou os seus primeiros discípulos. Ele conta a respeito do aparecimento de Jesus de Nazaré em público. E Jesus chamou primeiramente a Pedro, aqui no versículo 40. Era André, irmão de Simão Pedro, um dos dois que ouviram aquilo de João e o haviam seguido. Então aqui, do versículo 40 até o versículo 51, os últimos 11 versículos do capítulo 1, nós vemos Jesus chamando os seus discípulos. Ele chamou André, que era irmão de Pedro, depois ele chamou Filipe, que era de Betsaida, versículo 44 aqui em cima. Ele era da cidade de André e de Pedro, que era da cidade de Betsaida, e o Filipe achou Natanael. Então Jesus aqui chamou os seus primeiros discípulos. O interessante que quando nós gravamos o capítulo 1, nós não mencionamos, é que quando você lê o capítulo 1, quem escreveu esse evangelho de João foi João, irmão de Tiago, que eram filhos de Zebedeu, que eram chamados dos irmãos Boanerges. Quando nós lemos o evangelho de Mateus e quando nós lemos o evangelho de Marcos, nós vemos que eles relatam que Jesus chamou primeiramente André, que chamou seu irmão Pedro, e que depois Jesus chamou Tiago e João, que estavam no barco, junto com o seu pai, que era Zebedeu, e eles eram empreendedores da pesca. E Jesus os chamou, eles deixaram o pai e começaram a seguir a Jesus. João, que é o autor do Evangelho de João que nós estamos lendo aqui, ele não faz referência, quando ele conta a história de Jesus, sobre ele e o irmão dele, Tiago, terem sido chamados. Ele pula essa parte e ele fala só de Filipe e de Natanael. Agora, depois que Jesus chamou Natanael, nós vemos aqui que ele não estava com os 12 discípulos logo no início, ele estava com Pedro, André, Tiago e João, que o próprio João omite, e Filipe e Natanael. Então ali ele estava com os seus 6 primeiros discípulos. E ao terceiro dia, esse terceiro dia é o terceiro dia depois que ele conversou com Natanael. No terceiro dia, eles ficaram sabendo que tinha um casamento em Caná da Galileia. E a mãe de Jesus estava nesse casamento. E foram também convidados Jesus e os seus discípulos para as bodas. Então os discípulos também foram convidados. Aí no versículo 3, e faltando o vinho, a mãe de Jesus lhe disse: não tem vinho. Nós vemos aqui com essa fala que Maria já sabia que Jesus era o Filho de Deus e já tinha visto Jesus manifestando sinais em algum momento. Não está escrito aqui em nenhum lugar que Jesus tenha realizado algum sinal dentro de casa. Mas o fato de Maria dizer, não tem vinho, e falar isso para Jesus, nos mostra, nos dá uma pista, uma indicação de que Jesus já havia realizado algum milagre dentro de casa. Pelo menos para sua mãe, que já tinha visto e já tinha confirmado que ele realmente era o Cristo, o ungido.
Versículo 4: Disse-lhe Jesus: Mulher, que tenho eu contigo? Ainda não é chegada a minha hora. Nós vemos aqui que quando Jesus está conversando com Maria, sua mãe, ele já estava aqui com 30 anos de idade. Então ele não se refere a Maria como sua mãe. Ele fala mulher, como quem já está independente, como alguém que nasceu dela para vir ao mundo, mas que tem uma missão e que é oriundo do céu e que ele é um só com Deus. Então ele olha para Maria, aquela que foi a sua genitora, e fala: mulher, que tenho eu contigo? Ainda não é chegada a minha hora. Como quem diz: você não manda mais em mim, você não é a minha mãe para dizer: filho, faz isso, faz aquilo. Por isso ele chama ela de mulher e não de mãe. Você agora é uma mulher, você já cumpriu o seu papel de me dar a luz. Versículo 5: Sua mãe disse aos empregados: Fazei tudo quanto ele vos disser. Veja que Maria compreende que Jesus era Deus. E ela fala para eles: façam tudo o que ele vos disser. Versículo 6: Estavam ali postas 6 talhas de pedra para as purificações dos judeus, e em cada uma cabiam 2 ou 3 metretas. Essas 6 talhas de pedras eram 6 barris de pedras que estavam cheios de água para que o povo lavasse as mãos, para que o povo se limpasse. Eles iam lá, pegavam essa água e usavam para se limpar. E em cada uma cabiam 2 ou 3 metretas. Disse-lhes Jesus: Enchei de água essas talhas. E encheram-nas até em cima. Versículo 8: E disse-lhes: Tirai agora e levai ao mestre-sala. E levaram. Versículo 9: Logo que o mestre-sala provou a água feita vinho, não sabendo de onde viera, se bem que o sabiam os empregados que tinham tirado a água, chamou o mestre-sala ao esposo. Versículo 10: E disse-lhe: Todo homem põe primeiro o vinho bom, e quando já tem bebido bem, então o inferior. Mas tu guardaste até agora o bom vinho. Versículo 11: Jesus principiou assim os seus sinais em Caná da Galileia e manifestou a sua glória, e os seus discípulos creram nele. Versículo 12: Depois disso desceu a Cafarnaum, ele e sua mãe e seus irmãos e seus discípulos, e ficaram ali não muitos dias. Versículo 13: Estava próxima a Páscoa dos judeus e Jesus subiu a Jerusalém. Versículo 14: E achou no templo os que vendiam bois e ovelhas e pombos e os cambiadores assentados. Verso 15: E tendo feito um azorrague de cordéis, lançou todos fora do templo, bem como os bois e ovelhas, e espalhou o dinheiro dos cambiadores e derribou as mesas. 16: E disse aos que vendiam pombos: Tirai daqui estes, e não façais da casa de meu pai casa de vendas. Versículo 17: Os seus discípulos lembraram-se do que está escrito: O zelo da tua casa me devorará. O texto que eles lembraram está aqui, em Salmo 69, no versículo 9. Salmo 69 foi escrito por Davi. E aqui no versículo 9 está escrito: Pois o zelo da tua casa me devorou, e as afrontas dos que te afrontam caíram sobre mim. Davi está falando da preocupação que ele tinha com o templo, com a casa de Deus. E muitos diziam que muitas vezes Davi profetizava a respeito do futuro Messias. Como o Messias seria e como ele faria a sua obra. Uma das qualidades que o Messias teria no futuro seria ter o zelo da casa de Deus. Voltando para João capítulo 2, aqui nesse versículo
E os seus discípulos lembraram-se do que está escrito: o zelo da tua casa me devorará. Que é esse Salmo 69:9 que acabamos de ler. Aí o versículo 18: responderam, pois, os judeus e disseram-lhe: que sinal nos mostras para fazeres isso? Os judeus que perderam os seus bens ali começaram a perguntar para Jesus: qual o sinal que você vai mostrar para nos revelar que você realmente é o Cristo? Versículo 19: Jesus respondeu e disse-lhes: derrubai esse templo e em 3 dias o levantarei. Versículo 20: disseram-lhe, pois, os judeus: em 46 anos foi edificado este templo, e tu o levantarás em 3 dias. Versículo 21: mas ele falava do templo do seu corpo. Veja que lá em 1 Coríntios, no capítulo 6, Paulo nos explica que o nosso corpo é templo do Espírito Santo. O nosso corpo é um templo onde o Espírito de Deus mora, onde ele habita. E quando Jesus chegou no templo e derrubou todos aqueles pombos e aqueles objetos que estavam sendo negociados, Jesus estava dizendo, e ele disse que a casa do meu pai é uma casa de oração, ele estava zelando pela casa de Deus. Então, aqueles judeus perguntaram: mostra um sinal que você tem autoridade para fazer isso. E aí Jesus responde que ele morreria e que em 3 dias ele seria ressuscitado, ele levantaria. E isso é um sinal muito poderoso, porque uma pessoa que morre, ela não tem como voltar à terra. Mas Jesus estava dizendo: eu vou morrer e eu vou ressuscitar em 3 dias. O meu templo, que é esse meu corpo, vai ressurgir em 3 dias. E esse vai ser o sinal que vocês terão de que eu realmente sou o Filho de Deus. Mas, porém, os judeus não entenderam o que Jesus disse. Jesus falava muitas vezes por enigmas, e não era do interesse de Jesus responder a eles, fazendo algum sinal ou mostrando alguma coisa. Porém, os discípulos, quando viram Jesus zelando pelo templo, lembraram do Antigo Testamento imediatamente. Eles lembraram da palavra. E isso nos mostra uma coisa, que conhecimento da palavra é muito importante para que o Espírito Santo toque na sua mente e faça você lembrar dos versículos que você leu para que você compreenda as coisas que Deus está fazendo na sua vida. Muitas vezes Deus quer fazer algo na sua vida e você não está entendendo o processo. Mas se você conhece as Escrituras, Deus pode fazer você lembrar delas para que você compreenda o que está ocorrendo com a sua vida nesse momento. E os discípulos que conheciam as Escrituras, quando viram Jesus zelando pelo templo, disseram: está escrito lá nas Escrituras que o ungido zela pela casa, pelo templo de Deus. Mas os fariseus, os judeus, que não estavam atentos à leitura, vamos dizer aqui que os judeus eram os religiosos. Tem muitas pessoas que são religiosas, frequentadoras de igreja. Elas frequentam a igreja e quando as coisas estão acontecendo na sua frente, elas não percebem porque elas não têm comunhão com Deus para que possam compreender o que Deus está fazendo. Então os judeus eram aqueles que só frequentavam a igreja, não conseguiram se recordar do versículo, não conseguiram se recordar de que um sinal de que Jesus seria Deus seria ter o zelo pelas coisas de Deus. Então eles olharam para o templo e pensaram que Jesus estava falando a respeito do prédio. E disseram: em 46 anos isso foi construído e você vai levantar em 3 dias? Mas ele falava do templo do seu corpo. Versículo 22. Quando, pois, ressuscitou dos mortos, os seus discípulos lembraram-se de que lhes dissera isso, e creram na Escritura e na palavra
que Jesus tinha dito. Veja que até os discípulos ficaram meio que sem entender, mas depois, sobre o que Jesus estava falando de derrubar o templo e erguê-lo em 3 dias. Mas depois que Jesus ressuscitou, eles ligaram os fatos e entenderam isso. E João aqui, que é o evangelista, ele também entendeu isso. Versículo 23, e estando ele em Jerusalém pela Páscoa, durante a festa, muitos vendo os sinais que fazia, creram no seu nome. Veja que Jesus operava muitos sinais. Pelos sinais, as pessoas criam. Ele só pode ser mesmo o ungido de Deus. Versículo 24, mas o mesmo Jesus não confiava neles, porque a todos conhecia. Versículo 25, e não necessitava de que alguém testificasse do homem, porque ele bem sabia o que havia no homem. O texto está nos dizendo que as pessoas ficavam impressionadas com ele, mas Jesus não confiava em ninguém, simplesmente porque ele, sendo Deus, conhecia o caráter de todas as pessoas e as reais intenções daqueles que estavam à volta dele. E então Jesus operava as maravilhas e os sinais para que as pessoas pudessem confiar que ele era verdadeiramente o Messias para salvar as pessoas. Mas ele não esperava nada deles. E essa informação aqui nesse final do capítulo 2 serve para nos lembrar que quando Jesus estava morrendo, ele não esperou nada de ninguém. Ele mesmo disse que já sabia que seria deixado só, e ele se deixou morrer. Nós lemos em João, no capítulo 16, no versículo 32, essa informação, em que Jesus fala para os seus discípulos: eis que chega a hora e já se aproxima, em que vós sereis dispersos, ou seja, espalhados, cada um para sua casa, e me deixareis só. Mas não estou só, porque o Pai está comigo. Nesse texto, Jesus mostra que ele já sabia quando chegou próxima a hora da sua morte, que todos correriam e o deixariam sozinho. É por isso que aqui em João 2, indo para os últimos versículos, está escrito justamente que não necessitava de que alguém testificasse do homem, porque ele bem sabia o que havia no homem. Ele sabia que as pessoas que estavam à volta dele, dizendo, você é o Cristo, muitas vezes elogiando ele, querendo estar perto dele, ele sabia que tudo aquilo era porque ele estava oferecendo alguma coisa para eles, mas que no momento em que ele fosse colocado para morrer, que ninguém ficaria ao lado dele. Ele sabia quem era o ser humano, quem era o homem, mas mesmo assim, sabendo que todos o abandonariam, sabendo que ninguém era de fato seu amigo a ponto de entregar a vida por ele, ainda assim, ele permaneceu cumprindo o propósito para o qual Deus o enviou e manteve a sua palavra até a morte de cruz, para garantir a nossa salvação. Essa é a meditação em João, no capítulo 2, que nos fala que Jesus pode operar milagres, que nos fala que Jesus tem a hora certa de operar o milagre, que Jesus sabe exatamente como fazer para que você alcance o seu milagre. Quando ele dá ordens aos homens daquela festa, dizendo, enchei essas talhas de água, agora vocês pegam essas talhas e levem para o mestre de sala. Isso nos mostra que Jesus sabe quais os passos que precisam dar para que você receba aquilo que você está buscando. E esse evangelho de João, no capítulo 2, mostra que ele sabia que o homem era ruim, porque o deixariam sozinho, mesmo ele fazendo grandes coisas, mas ele nunca fez o que fez pensando no que ele poderia receber em troca do homem. Ele se entregou completamente na cruz.
mesmo sabendo que nós não merecíamos. E Paulo fala muito bem a respeito disso na carta que ele escreveu aos Romanos. Aqui em Romanos, no capítulo 5, nós lemos Paulo falando que nós estamos justificados pela fé em Cristo dos nossos pecados. E aqui no versículo 6 ele fala assim: porque Cristo, estando nós ainda fracos, ou seja, estando nós ainda cheios de pecados, morreu a seu tempo pelos ímpios. Versículo 7, porque apenas alguém morrerá por um justo, pois poderá ser que pelo bom alguém ouse morrer. O que Paulo está dizendo? É possível que alguém morra por alguém que é justo. É possível que alguém morra por alguém que é bom. Versículo 8, mas Deus prova o seu amor para conosco em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Jesus morreu por mim e por você, mesmo sabendo quem eram os homens. Ele não se importava com isso, mesmo sabendo que ele seria deixado sozinho no momento em que chegou a hora da sua morte na cruz. Ainda assim, ele não desistiu, ele não disse: não morrerei por esses ímpios, não morrerei por esses fracos, não morrerei por esses homens, por essas pessoas más. Pelo contrário, veja o versículo 6 ali no topo da tela, Romanos 5, versículo 6, porque Cristo, estando nós ainda fracos, morreu a seu tempo pelos ímpios. Morreu pelos ímpios. Ele não morreu por justos, ele morreu por ímpios. E Paulo fala no versículo 7, apenas alguém morrerá por um justo, pois poderá ser que pelo bom alguém tenha coragem, alguém tenha ousadia de morrer por alguém que é bom. Mas Deus prova o seu amor para conosco em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Isso traz uma consequência, versículo 9. Logo, ou seja, como consequência, muito mais agora, sendo justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Jesus nos salvou da ira eterna. Ele derramou com o sangue que foi derramado na cruz ali a salvação eterna. Ele nos justifica dos nossos pecados. Essa é a meditação de João no capítulo 2.